E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. E aqui vamos continuar esse desenho em busca do hiperrealismo, né? O nome dessa sequência de vídeos que eu vou trazer aqui desse desenho, que nada mais é do que um compartilhar de uma experiência que eu estou tendo aqui nesse trabalho, buscando realmente alcançar um nível a mais no meu trabalho. Quem já acompanha meu trabalho há bastante tempo já sabe que eu faço o realismo com lápis grafite, carvão. Já fiz trabalhos bem complexos assim de texturas, efeitos, mas com lápis de cor a minha técnica ainda é um pouco simples, digamos. E aqui eu estou tentando elevar o nível e ainda explorando esses materiais mais simples, que são os lápis Faber-Castell e Tris, que são lápis praticamente escolares, né? Isso que a gente usa na escola mesmo, bem baratinhos e fáceis de encontrar. Isso também para facilitar quem não tem condições de comprar um material mais caro, tal, importado. E aqui eu estou começando a mostrar esse olho de forma mais resumida, já mostrando ali do meio para frente, porque eu mostro com mais detalhe no primeiro vídeo, quando eu faço o sombreamento do olho mesmo, todos os detalhes, texturas e tal, todo o processo de escolher as cores, tal, as primeiras camadas, tudo com mais detalhe no primeiro vídeo. Quem não assistiu, te convido a voltar aqui no canal e assistir. Mas só resumindo, eu começo então marcando ali os limites e as sombras mais escuras com lápis preto, depois eu jogo cores com marrom, tons de pele, né, aquele 804 da Faber, que é um marrom bem escuro, quase preto, também marrons da Tris. A gente vai colorindo ali, trazendo essa cor para a pele. Na parte branca do olho também as mesmas sequências de cores, finalizando com branco, e a textura também. A sequência de cores para a pele vai ser basicamente a mesma. A gente começa com preto, esse é 804 da Faber. Alguns lugares o Bordeaux da Tris, que é um tom assim de vermelho. Esse tom aí é um tom meio avermelhado, assim, marrom meio avermelhado. E também o branco para selar, para dar esse acabamento final, para tirar esse aspecto rústico. E é dessa forma então que a gente fez esse olho. Com mais detalhes, como eu disse, você vai ver lá no primeiro vídeo. Aqui na sobrancelha, repara que eu vou marcando uns pontinhos com lápis branco, com aquele bem clarinho, que é o tom pó de arroz da Tris. E agora, depois de fazer os fios ali com o preto, a parte mais escura, eu volto com esse lápis 804 da Faber-Castell, que é um marrom bem escurão, detalhando ali, escurecendo, mas já com esse efeito de carocinhos. Repara que isso nada mais é do que fazer um pontinho meio curvo, assim, como se fosse uma vírgula, né? Descida ali, tipo uma meia-lua, essa parte curvada para baixo, para dar esse aspecto de um carocinho mesmo. Então a gente vai fazendo esse preenchimento já com esse ponto, né, com esse traço que já vai dando esse aspecto de carocinhos. Aqui na pele, em volta do rosto, a gente tem uma área bem escura, então defino ali não só com uma linha, mas uma linha acompanhada de uma sombra já com preto. Por que o preto? Porque esses lápis mais simples, eles não têm um pigmento assim escuro, tão escuro, só o preto mesmo que é bem escurão. E aqui eu ainda usei um preto de uma marca mais profissional, que é o Derwent Lightfast. É um lápis mais caro mesmo, mais profissional. Mas por que eu estou usando ele? Primeiro porque ele escurece mais do que o preto da Faber, talvez igual o preto da Tris, só que ele a gente consegue comprar avulso. Então o problema desses lápis mais baratos, né, desses lápis mais simples, é que para você repor o preto, por exemplo, você teria que comprar uma caixinha de 12 cores só por causa do preto. É claro, né, que você não usa só o preto. Eu mesmo já comprei uma caixinha de 12 cores e usei o marrom, o nude, enfim, algumas cores que a gente usa bastante. Mas eu gosto de começar com o preto porque ele chega num tom bem escurão, depois a gente consegue jogar cor por cima e assim a gente consegue ter bastante profundidade, valorizando o volume no desenho.
E ali, depois de jogar o preto, então, esse tom de marrom bem escurão e esses pontinhos, já que traz esse efeito de carocinhos na pele, eu joguei o Bordeaux, que é esse tom bem avermelhado ali das bordas, as bordas das sombras. Esse daqui é o Chocolate, da Atriz, é um tom de marrom meio acinzentado. Depois eu gosto de finalizar então nas áreas de brilho com o branco, porque o branco dá essa selada, ele mistura as camadas anteriores, deixando mais lisinho. E esse marrom comum que eu estou usando agora, também da Atriz, ele é bem vivo, eu gosto de usar ele no final ali para dar um pouquinho mais de cor. Sabe quando seu desenho está ficando meio opaco, sem vida? Esse marrom da Atriz, ele traz uma vida para as cores ali. Então aqui na parte de cima, já partindo para a testa, eu defino ali os limites. Então reparar que é o mesmo processo, começando com o preto. Olha como que esse preto da Darmit, ele é bem macio, ele escurece facilmente. Então a gente vai definindo ali o limite, não só com linha, mas principalmente com sombra, um degradezinho ali para dentro. Depois, conforme vai clareando, eu já vou usando um lápis um pouco mais claro, já com cor, que no caso aqui é esse 804 Tons de Pele da Faber-Castell. Esse é um lápis bem interessante, acho que é uma cor assim base para todas as áreas escuras desse desenho nesse rosto. E agora eu vou marcar ali alguns pontinhos, não uma verruguinha, mas é um poro ali mais saltado na pele. E então a gente vai definindo ali os limites, essas margens, tudo com preto ainda, alguns lugares já com esse tom de marrom bem escuro. E agora, ainda com esse marrom 804 da Faber, eu vou marcando, esboçando um pouquinho alguns detalhes ali da textura, como alguns risquinhos, aonde está mais escuro e tal, mas repara que eu faço bem leve, porque aqui ainda não é o processo de textura, é apenas uma marcação para textura. Repara que essas linhas, elas são meio irregulares, apesar de seguir um alinhamento ali, como se fosse uma linha meio curvada, né? Ela é feita de pontinhos meio... Não é contínuo, né? Uns pontinhos quebradinhos ali. Isso gera já um aspecto de textura. E agora sim, já partindo para o processo em si da textura. Então, como eu estava falando, né? Essas meia-luas, né, no tracinho ali meio curvo, isso já vai trazendo um aspecto de carocinhos. E também eu vou batendo ali o lápis mais claro, seja o branco ou esse pó de arroz da Atriz, que é bem claro, tipo um bege bem clarinho. E toda essa parte do meio que é bem clara, eu não fiz esses tracinhos curvados com lápis escuro. Eu só fui batendo o lápis, esse bege bem clarinho, que é o pó de arroz, e o branco. E agora nesse processo de colorização, usando ali os tons mais escuros, o marrom, o bordeaux, veja que já vai destacando esses pontinhos que eu passei o branco ali, que eu bati o branco e o pó de arroz. Então, ó, eu volto selando, né, com o branco, mas os pontinhos que foi feitos antes permanecem. E se eu quiser, eu posso voltar em volta de cada um deles, retocando ali com um lápis mais escuro, 804, 806 tons de pele da Faber, que são esses marrons bem escuros. A gente consegue valorizar esse efeito de poros. Depois eu volto com o pó de arroz ou o branco para selar, porque sempre que você usa um tom escuro, ele fica aquele acabamento meio rústico. Então eu gosto de passar um branco ou um tom bem claro, forçando um pouquinho mais para alisar e misturar as cores. E aqui eu vou deixar aqui bem marcado, assim, bem explicado, essas três cores que a gente vai usar como base nessa pele. O 784 da Faber, tons de pele, o 804 e o 806. Olha só como que essas cores têm uma variação entre elas, mas a gente tem ali 804, que é o do meio, o mais escurão, que a gente vai usar nas áreas de bem escuras, áreas de sombra. E conforme vai clareando, o 806 e o 784, eles vão indo para as partes mais claras, porque eles já têm um tom mais
mais avermelhado, mais puxado para o marrom, que já é um tom mais base aí dessa pele que a gente está fazendo. Então aqui eu vou fazendo essa mistura de lápis, usando esses 3 aí. Conforme vai chegando para a beirada, nas partes escuras, eu uso 804, forçando um pouquinho mais. Quando você força esse lápis, ele fica quase preto. Então é bem interessante por conta disso. Mas por ele ser esse 804, ele ser meio acinzentado, meio puxado para o preto, se a gente usar ele na parte mais clara, quando você for selar ali na camada final, misturando as cores, vai ficar meio esbranquiçado, sabe aquele tom meio apagado, sem vida? Então não fica legal. Então por isso que é legal a gente já ir clareando também o lápis 806, 784, que são tons mais avermelhados, mais puxado para o marrom, para as áreas claras. Quando você passa o branco, fica ainda um tom de pele interessante e convincente. Então esse que é o Bordeaux. E eu gosto de usar ele para dar também a cor, porque apesar de ser uma pele negra, né, a gente tem essa imagem, essa fotografia com bastante volume, bastante contraste, e as partes escuras, a transição do escuro para o claro, tem a presença de tons ali mais avermelhados. Então você vê que é uma pele assim, uma fotografia bem saturada. Então é isso que eu quis conservar aqui nesse desenho. Então a gente tem que tendo esse controle de usando cores mais saturadas quando precisa. Quando você vê que está ficando muito escuro, muito saturado, aliás, muito colorido, você vai aliviando o peso da mão para ficar menos colorido ou usando uma cor que seja mais neutra. Então é interessante buscar esse equilíbrio para não ficar nem apagado demais, sem vida, e nem exagerado nas cores. Então aqui nesse momento você vê que estou usando ali o 804, esse tom de marrom bem escuro. Conforme vai chegando na beirada, eu vou forçando um pouquinho mais para criar mesmo esse contraste, essa profundidade, melhor dizendo, como se esses carocinhos, né, essa aparência de poros vai ficando mais evidente, mais contrastado ali nas beiradas. Então é só forçar um pouquinho mais e ali é um traço meio curvado, é como se fosse uma linha interrompida por esses traços meio curvados. E isso é um efeito de carocinhos mesmo que a gente vai criando, que já é uma textura, ou seja, a gente desenha a pele ali, preenche a pele com esse efeito de carocinhos. E aqui para baixo, como não é muito evidente esses carocinhos, esses quadradinhos da textura, a gente vai só batendo o lápis também, que vai trazendo um efeito interessante. Aqui bem de pertinho você consegue ver como que é o trabalho. Não é muito... Veja que não tem segredo, né? Como se fosse uma linha curta, um traço curto, com o começo mais grosso, como se você estivesse batendo o lápis e o começo do traço fica meio grosso. E aqui eu volto com o branco em cima desses poros, principalmente nessa parte da testa que a gente tem um brilho bem evidente. Eu marquei cada carocinho desse, cada texturinha dessa, eu passei um pouquinho de branco antes de colorir, antes das camadas finais do processo, porque dessa forma a gente garante o brilho ali nesses poros. Quando você vai misturando as cores, ainda fica preservada aquela área que você passou o branco. Olha só, o 784, né? Tons de pele ali da Faber, ele já tem um tom bem mais avermelhado, mais puxado para o marrom. A gente vai colorindo então essa área no centro da testa. E a borracha também é útil quando você vê que você passou do tom, ficou muito forte, né, muito escuro. Você pode passar um pouquinho a borracha ali que ela acaba clareando, sem perder o efeito, mas ela clareia. E aqui eu tô mesclando com o branco, bem nessa parte do brilho, e em volta já vou usando esse pó de arroz, que é um tom quase branco, mas já é um pouquinho mais puxado para o bege, e ele já vai deixando um tom de pele mais natural. E também ele é um pouco mais transparente, o pigmento, ele não deixa esse aspecto esbranquiçado, sabe? O branco, se você usar nas partes escuras, ele vai deixar tudo acinzentado, estranho. Então nas partes escuras eu gosto de usar essas cores que não modificam muito
a cor final ali. Aliás, a cor de base. Aqui para baixo é o mesmo processo, só que esses quadradinhos da textura vão ficando menos evidentes. Vai tendo só esse aspecto de carocinhos mesmo. Então eu vou trabalhando assim com lápis, com esses tracinhos curtos, meio curvos, meio curvados. E até ali em cima, onde a gente desenhou mais certinho esses quadradinhos da textura, eu volto batendo esse lápis. Esse daí é o 806, que é um pouco entre o 804 e o 784. Ele fica ali um pouquinho mais puxado para o marrom, um pouquinho mais suave. Então eu vou batendo ele para criar esse padrão de carocinhos e a transição também. Repara que a gente vai fazendo um preenchimento com textura. Então não é um processo que você faz primeiro liso e depois trabalha a textura. Não, já é uma textura desde a base. Então, além de criar o efeito de textura, que são os carocinhos, esses quadradinhos da textura, a gente já tem que ir criando essa sensação de transição, de volume, suavidade. Ou seja, você vai forçando ali na parte escura, vai clareando conforme vai chegando na parte clara, vai aliviando o peso da mão e vai trabalhando com lápis mais claros, vai mudando as cores de forma que cria uma transição suave até chegar no brilho. Dessa forma, a gente trabalha ao mesmo tempo volumes, preenchimentos mesmo de tons e textura, tudo na mesma aplicação. Então aqui estou usando o 784. Ó, um ponto interessante que eu não falei ainda nesse vídeo, acho que eu falei no vídeo anterior, mas é sempre bom reforçar, é que para fazer esse tipo de textura, a gente tem que usar o lápis com a ponta um pouco gasta. Repara que o meu lápis está bem apontado, mas eu estou usando ele com a ponta meio gasta. Sabe quando você gasta um pouquinho a ponta, fica meio chanfrada? Você pode fazer isso num papel separado ali, para você vir no desenho já fazendo os tracinhos meio esfumado, como se fosse um traço de sombra. Não é um risco, é um traço de sombra. E dessa forma a gente consegue muito mais suavidade, muito mais naturalidade para a pele. Então aquilo que eu estava falando, ó, é um processo de pontinhos, né, como se fosse um pontilhismo, mas nesse processo a gente já trabalha essa graduação, essa transição dos tons mais escuros para as áreas claras. Quando você vê que está ficando meio marcado ali a transição, você volta bem naquela parte que está marcado, põe um pouquinho mais de pontos ali, força um pouquinho mais, vai clareando até suavizar essa passagem. E aqui eu volto com o marrom da atriz, como eu disse, trazendo mais cor. Olha como que ele deixa mais vivas as coisas ali. E o 784, essas partes centrais, ele é um tom vivo, mas não tão vivo assim. E é interessante a gente mesclar o uso dessas duas marcas, né, Atriz e Faber-Castell, justamente pela essa diferença de características de cores, de maciez. Por exemplo, os da Faber são mais macios, e Super Soft da Faber, né? Eles são mais macios e as cores um pouco menos vibrantes. Enquanto os da Atriz são mais saturados, as cores mais vivas, e eles são um pouquinho mais firmes. Então a gente vai mesclando o uso deles e essas duas marcas casam muito bem. Aqui com o Bordeaux, trazendo um pouquinho mais de cor para a pele, principalmente nas partes claras, médio claro ali. Esse tom mais avermelhado, né, mais rosado. E aqui é um movimento suave, ó, meio circular, evitando riscar, né? Então a gente já tem toda a textura trabalhada ali e apenas aquela corzinha bem suave por cima. Então é trabalhar com a mão bem leve. E o vermelho, aliás, o Bordeaux, ele tem um tom de vermelho meio frio. Aliás, é um vermelho quente, mas ele não é tão quente. Esse marrom comum aqui da Atriz, ele já é um marrom mais quente. Ele tem ainda um tom meio avermelhado, só que ele tem um tom mais quente, mais puxado por amarelo.
Então eu gosto de mesclar, olhando sempre na referência, né? A nossa base ali é a referência. Não tem como decorar uma sequência de cores, de aplicação, mas a nossa base mesmo é a referência. Então quando eu vejo que na referência tem um tom de marrom mais quente, eu uso esse marrom da atriz, o marrom comum. Quando eu vejo que está puxado mais para o vermelho, mais neutro assim, mais avermelhado, mais frio, vou indo para o Bordeaux. Aqui tem uma marca que eu não estou gostando muito dela, mas eu clareei ali um pouquinho com a borracha, voltei com o pó de arroz. Nesse momento já é um processo de finalização, já tem toda a textura trabalhada, as cores aplicadas. É mais a gente aplicar aquela camada final bem clara para misturar as cores, trazer esse acabamento mais liso, tirando esse aspecto rústico do lápis. E eu uso então o branco nas partes mais claras, e quando eu vejo que está ficando muito esbranquiçado, eu vou usando o pó de arroz, mas eu não uso só o pó de arroz, porque senão fica muito saturado, fica uma pele muito quente. Na referência, a gente não tem ali um tom tão quente assim. Então eu vou mesclando ali o uso do marrom, aliás, o uso do branco com o pó de arroz. E aqui um pouquinho mais de marrom escuro, escurecendo ali aquela parte que estava muito clara. Voltando com o branco. Aí você vê que tem uma parte ali meio esbranquiçada, você volta com o Bordeaux ou o marrom. E a gente vai acertando as cores ali nesse processo de finalização. Esse daqui é o cinza claro da atriz. Eu vou usar ele para misturar as cores bem nessa beiradinha do rosto, onde a gente tem menos luz, e as sombras vai ficando mais acinzentadas, a sombra menos saturada, né? Menos colorida. Então esse cinza ele mistura, dá esse desfecho nessa essa selada final, sem trazer muita cor. É justamente isso que eu queria mesmo, escurecer um pouquinho, misturar as cores, sem trazer muita vibração, muita saturação para as cores. Então aqui essa última partezinha acima do olho, a gente vai finalizando com o mesmo processo, aqui com 784. Veja que eu estou suavizando as transições das partes escuras para a parte clara ali acima da sobrancelha. Passando o pó de arroz e o branco com cuidado para não invadir demais a textura, não apagar totalmente a textura. E a gente vai preservando assim dessa forma as áreas que a gente quer preservar, passando menos o branco e o pó de arroz. E assim a gente vai finalizando então essa nossa testa, esse nosso efeito de pele realista com lápis de cor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho também e a gente se encontra no próximo. Até mais, abraço!